A Metamorfose, Franz Kafka, livro fundamental da literatura mundial. Certamente, se você não leu, esse livro merece muito ser lido. Um livro escrito em apenas 20 dias. O autor tcheco, Franz Kafka, que escrevia em alemão, escreveu esta obra-prima da literatura mundial, uma obra-prima com apenas 96 páginas, escrito em 20 dias, no ano de 1912, a publicação saiu em 1915, é algo incrível, está dentro do gênero de novela, dentro do romance, por se tratar de um romance bastante curto, porém de uma profundidade imensa. Eu vou falar um pouquinho para você, tenho certeza que você vai querer fazer essa leitura e ela vai te ajudar a compreender inclusive o mundo de hoje, o momento que a gente vive no nosso país e até mesmo a nível mundial. Então aqui o personagem principal é Gregor Samsa. Você imagina que um dia você acorda na sua rotina diária de trabalho e se vê transformado em um inseto. E de fato muitas pessoas falam que esse inseto seria uma barata, mas a ideia aqui, a analogia criada em relação a esse inseto, é para que cada pessoa possa pensar naquele inseto, naquele animal, naquele bicho, naquela figura que tu tens na tua imaginação que te causa a maior repulsa, o maior nojo, né, que possa te causar muito desprezo por ti mesmo. E ele se vê metamorfoseado naquilo que para ele era um inseto horrendo. E o mais interessante, e isso é um ponto marcante da obra do Franz Kafka, ele trabalha muito com a ironia, o mais interessante é que já de início, ao invés de ele ficar preocupado com o fato de ele ter sido transformado, com o fato de ele ter se transformado num inseto horrendo, ele fica se preocupando, se identificando com esse inseto, mas se preocupando como que ele vai fazer para levantar de uma vez, tomar um banho, tomar um café e sair para trabalhar. Ele que era caixeiro viajante. Então essa é a maior preocupação dele. E a partir daí vai começando a se desenvolver a trama. Esse caixeiro viajante, o Gregor Samsa, o protagonista dessa história, ele sustentava seus pais, sustentava a irmã também trabalhava, mas ganhava muito pouco. Ela era tida como uma grande e promissora artista, tocava violino, se não me engano, e o Gregor era aquele que poderia prover a carreira dela no futuro. Os pais gostavam muito da filha e o pai tinha, até o momento dele se metamorfosear, uma admiração pelo filho, pelo fato de que ele ajudava a pagar, a saldar suas dívidas, e eram várias as dívidas, e eram grandes essas dívidas, e o Gregor era aquele provedor, o menino que, o homem, né, o rapaz da casa que provia todas as questões de ordem econômica. O pai não trabalhava, e depois que o filho se transforma neste inseto horrendo, ele passa a ter uma repulsa, um ódio mortal pelo filho. E isso vai ficar marcado, inclusive, em uma cena do filme. Também tem um filme sobre metamorfose, mas é do livro que estamos falando, em um momento do livro em que ele entra em confronto com o Gregor e que vai marcar, vai desencadear esse decisivo para essa história. Eu não vou dar spoiler aqui, mas isso é preciso ser dito. Então havia uma relação bastante conflituosa com o pai a partir do momento que ele se assume enquanto esse inseto horrendo, e a mãe fica naquela relação que é muito comum das mães. Ela sente nojo, desprezo pelo filho, mas se sente culpada, uma culpa meio cristã, uma relação meio que de amor imposto, né, a necessidade de amar por se tratar de ser mãe. Então ela ama o filho, mas vive uma contradição, porque ela ao mesmo tempo sente muito nojo, muito desprezo por ele ser quem ele passou a assumir ser, né? E a irmã, mesmo depois que ele se transforma, continua sendo alguém muito parceira dele. Ela luta contra si mesma, ela também sente uma aversão ao irmão, a condição em que ele está, mas ela se mantém com muita compaixão por ele. Então esses três personagens, somados ao Gregor, poderiam ser considerados os personagens principais. A gente tem a figura do gerente do lugar onde trabalha o Gregor, que aparece no início dessa trama e deixa muito claro também que ele só consegue olhar para o seu funcionário, só consegue visualizar o Gregor como uma peça da engrenagem de trabalho. Ele vê não o indivíduo, não o ser humano, e sim o funcionário, a força de trabalho que faltou, que se ausentou e que precisa ser substituída, senão for imediatamente cumprir as suas tarefas. Isso é muito comum nas relações profissionais.
ainda hoje. Afinal de contas, essa metáfora ela trata de algo que é permanente, mesmo agora, no século XXI, e cada vez mais presente nas relações familiares e profissionais. E aqui vão surgir ainda os inquilinos da casa, porque no momento que o Gregor não consegue mais trabalhar, eles passam a depender financeiramente de alugar um cômodo da casa para outras pessoas. E eles estabelecem uma relação também de medo e desse desprezo que eles tinham em relação ao Gregor, um medo muito grande que esses inquilinos quisessem sair da casa, fugir dali, se descobrissem, se vissem essa figura horrenda que eles tentavam esconder para baixo do tapete. Também tem a figura da empregada, que vai ser decisiva na história e na trama, e que também tinha um medo muito grande do Gregor. E aí você vai ficar se perguntando, alguns de vocês talvez fiquem se perguntando, que analogia ou quais analogias seriam possíveis de serem feitas em relação à metáfora dessa obra, a metáfora da metamorfose. Olha, eu sei que já conversei com várias pessoas, que algumas consideram que aqui estaria tratando especificamente de uma doença como a depressão, outras pessoas dizem que se trataria do caso de dependentes químicos, outros falam sobre a homossexualidade. Então aí existem diferentes interpretações, então todas elas válidas do meu ponto de vista. Uma relação direta dessa situação de que ele era o provedor da casa, né, do ponto de vista econômico, mas ele em algum momento vai se tornar alguém improdutivo, alguém que não é mais capaz de prover o lar, de saldar as dívidas dos pais. Então ele não é mais rentável, ele não é alguém que estaria ali dentro do mercado de trabalho podendo viabilizar economicamente a família. E como que essas pessoas, quando entram nessa condição, e até mesmo a gente pode considerar essa condição como algo que pode ser desencadeado pela dependência química, ou pode ser desencadeado pelo preconceito, né? No momento que alguma pessoa é afastada do emprego motivado pelo racismo, pela homofobia, seja lá pelo que for, né, qualquer tipo de preconceito que leve uma determinada empresa em uma situação X a considerar algum atributo, alguma característica da pessoa, associar isso de forma preconceituosa para afastá-la da empresa, não aceitá-la, a não aceitação de si mesmo também em algumas condições, essa relação da dependência química, as pessoas se veem muitas vezes paralisadas e a maior parte da sociedade não compreende a dependência química como uma doença, como ela deve ser tratada, um problema de saúde pública, não um problema de polícia. E aqui a gente tem tudo isso emergindo na obra a partir da leitura que cada um possa fazer dela. Leiam a Metamorfose, Franz Kafka, depois se quiser, vem aqui, comenta, fala o que achou. Eu estou à disposição para conversar também. Mas queria dizer isso, esse é um livro que eu considero fundamental para que você leia, que possa te desenvolver cada vez mais o senso crítico, a perspectiva sobre o mundo que a gente vive e cada vez mais te tornar humano, essencialmente humano, desenvolver um ser capaz de olhar para o mundo que nos cerca com empatia, aprendendo a se colocar cada dia mais no lugar do outro. A Metamorfose, Franz Kafka.